Deus está colocando semente aí na tua mão. Então profetiza. Já tem uma porção de feixe preparado para você. Lance sementes de fé em todo tempo, em todo tempo, Você vai colher muito mais. Você vai colher muito mais, muito mais. Gênesis 37. Nós vamos ler, na verdade, um versículo pequenino. E depois eu vou estar revelando, trazendo a revelação de Deus para as vossas vidas. E conforme eu for trazendo a revelação, os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta. Mas esse versículo é o ponto-chave dessa ministração. O início dessa palavra está em Gênesis 37. Mas esse versículo está em Gênesis 40. Dá um passinho para frente. Versículo 15 do capítulo 40 de Gênesis. É aqui o ponto-chave. Que diz assim: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Quem é que sabe o que é masmorra aqui? Masmorra é uma prisão. E não era uma prisão comum, uma prisão natural, como é hoje. É horrível as prisões, porque prisão nunca vai ser bom. Mas a masmorra era um lugar em uma montanha, celas, em lugares escuros, cheio de lodo, de lama. E a maior parte das masmorras, as fezes daqueles que estão presos, vai caindo um sobre o outro. E a maioria das masmorras, das prisões, eram infectadas por fezes dos próprios prisioneiros. E nós começamos essa história assim. Quem sabe nessa noite Deus vai falar conosco, e vai falar em especial, porque muitas vezes nos vimos desonrados por tantas coisas. Ouça essa história. Venho relatar a vida de um menino, cheio de sonhos, de um menino que, quem sabe, fazia carrinhos de boi, com massinha ou com argila. Colocava os boizinhos feitos de argila na frente do carro e brincava todas as tardes. De um menino sonhador, em que o seu pai chamava Jacó e a sua mãe Raquel. De um menino que tinha sonhos como todo jovenzinho tem. Quem sabe uma adolescência diferente da que é hoje, mas tinha os seus sonhos e era um menino especial, havia sobre ele uma marca. E este menino, ele era o favorito do seu pai. O seu pai Jacó amava José mais do que os outros irmãos, não porque ele amasse talvez mais, mas ele tinha uma predileção sobre aquele menino, porque aquele menino era fruto de um grande amor de Jacó. Raquel, a esposa amada, Jacó amava ela, e dela nasceu este menino chamado José. Jacó tinha tanto amor por José que ele fez para José uma túnica. E disse que essa túnica era de tecidos finos. Ela ia até o calcanhar. Ela era de mangas longas. E era uma túnica em que só os governantes da época usavam igual. Ninguém mais tinha. Observe o que eu já estou falando. A túnica que José usava
só era usada para os grandes governantes daquela época. Deus já estava preparando a história de José. Mas Jacó cometeu um erro. Jacó demonstrava nas suas atitudes que José era o favorito. E quantas vezes nós, pais e mães, cometemos o mesmo erro, trazendo no coração dos nossos filhos a desonra. Aqueles ciúmes que o filho diz: olha, o meu pai e a minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Aquela situação que muitas vezes filhos cresceram, hoje são grandes homens, grandes mulheres de Deus, mas trazem no coração uma mágoa, porque o meu pai e a minha mãe amava mais o meu irmão Pedro, o meu irmão João, o meu irmão fulano, a minha irmã Maria, o meu irmão do que a mim. José foi assim, este filho, amado pelo pai. E os irmãos de José começaram a sentir ciúmes de José, porque o pai mostrava com atitudes. Essa túnica era especial, e o papai paparicava mais a José. Sabe, eu quero começar a falar nessa noite: cuidado, pai e mãe. Ame os seus filhos de uma maneira unânime. Não importa se você tem 10 filhos, 20 filhos, 5 filhos, ou 1 filho, ou 2 filhos. Eu vou dizer de 2 filhos adiante. Ame os seus filhos de uma maneira natural. Dê o mesmo valor que dá para um do que dá para o outro. Mesmo que aquele filho seja trabalhoso, mesmo que ele tenha um monte de problema, é aquele filho que precisa de ti, querido. Então vamos amar para que não venha no coração dos teus filhos aquilo que veio no coração dos irmãos de José: desonra. Se sentiu desonrado diante do amor paterno para com José. E a Bíblia diz que José, além de tudo, já era perseguido ministerialmente. José, ele tinha um dom. José tinha sonhos. E, na maioria das vezes, os sonhos que José tinha eram sonhos reais, eram sonhos proféticos. E fala a palavra que então José, num certo dia, quem sabe num dia de sol, ele acorda numa manhã em que os irmãos estavam no campo e José vai junto. Ele diz: olha, nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que pegava vários feixes de trigo. E todos vocês também colhiam feixes de trigo. Mas o meu feixe se levantava, disse José, e os feixes de vocês se dobravam diante do meu feixe. Naquele momento, um ódio, um rancor começou a tomar conta do coração dos irmãos de José. E diz a palavra de Deus que aumentou a ira, aumentou a raiva, porque achavam presunção em José. Então quer dizer ele que nós vamos nos dobrar diante dele. E começou então a haver uma desonra naquela família. E eu quero falar nessa noite da desonra familiar. Havia uma desonra naquela família. Um homem como Jacó, neto do maior homem da Bíblia, chamado homem da fé, Abraão. Jacó era neto de Abraão. E agora Jacó vivia essa perseguição dentro da sua família. Havia uma briga, havia uma confusão, porque os irmãos de José não aceitavam a situação daquele moço. Ele é mais fervoroso do que eu, ele é mais cristão do que nós. Será que Deus ouve ele mais do que ouve a nós? Porque José revelava os sonhos, Deus dava sonhos proféticos. Mas também, a maior confusão da vida de José, sabe qual foi? Quando ele abriu a boca para contar aquilo que Deus ainda ia fazer na vida dele.
Os sonhos de José não era para aquele tempo. Os sonhos de José era para lá adiante, no futuro. Deus estava preparando. E muitas vezes, igreja, nós contamos demais aquilo que vai surgir. Muitas vezes abrimos a nossa boca dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro dos amigos, dentro da igreja. Olha, igreja querida, você tem que amar o teu irmão. Amar muito o teu irmão, porque aquele que não ama o irmão, não ama Deus. Porque aquele que não ama o irmão que vê, não pode amar Deus que não vê. Mas tem coisas que Deus quer segredo e sigilo de você. Tem coisas que ainda hão de cumprir na minha vida e na tua vida, e que nós não devemos contar antes do tempo. Deus tem um momento certo para fazer as coisas. E a Bíblia diz que então começou a desonra de José. Os irmãos enciumados, raivados, cheios de nervo, cheios de vontade de esganar José, pegam José, despem a roupa, aquela túnica linda que o pai tinha feito. E José começa a sentir vergonha, porque naquele tempo uma pessoa ficar sem roupa na frente da outra, meu Deus, era um tempo em que as pessoas usavam as vestes compridas. Era um tempo que o filho, para entrar na presença do pai, ele tinha que pedir permissão. Era um tempo que o filho ou a filha, ao sair da presença do pai, beijava as mãos, pedia bênção, e acreditava na bênção dos pais. E eu quero falar sobre isso também. Muitas vezes nós familiarmente nos encontramos desonrados, sabe por quê? Porque não há mais essa submissão aos pais. Entramos e saímos como se os pais fossem cachorros dentro de casa. Porque o pai é velhinho, já é gagá, o filho já não liga mais para ele. Porque a mãe é velhinha, já está passando da hora, o filho acha que não precisa mais dar honra a ela. Eu quero falar nessa noite, honre o teu pai, honre a tua mãe, peça a bênção para o teu pai, peça a bênção para a sua mãe, beije eles, porque a bênção deles depende do teu futuro diante de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que pegaram José, lançaram ele dentro de uma cisterna sem água. E começou um sofrimento muito grande na vida dele. José foi vendido como escravo. Como se não bastasse ter ido para o meio da cisterna. Os irmãos abandonaram ele, voltaram ao mesmo lugar, venderam ele para uma caravana que passava, uma caravana que ia direto para o Egito. Os midianitas. E diz a palavra que Deus ainda assim continuava com a mão sobre José. A palavra de Deus nos ensina que Deus nunca vai arrancar as mãos de sobre as nossas vidas, ainda que estejamos passando por desonra, ainda que estejamos passando por vergonha, ainda que neste momento você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, um problema que surgiu, uma confusão, aguarda, fique quietinho, porque já vai vir a dupla honra sobre a tua vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deus preparou. Aquela caravana poderia ter levado José para lugares obscuros. Poderia ter levado José para o lixo, a escória do Egito. Mas José foi levado para a mão de Potifar, o guarda-chefe do faraó. E a Bíblia diz que enquanto José estava com Potifar, ele prosperava. José pobre, empregado, mas prosperando o seu patrão. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele prospera tudo que está à volta dele. Ele pode estar vivendo agora um momento de dificuldade, mas a família dele está sendo abençoado. E logo mais essa prosperidade vai aparecer e vai encher todos aqueles que estão à sua volta. Mas um dia uma mulher maligna, esposa de Potifar,
queria ter José para ela. Escuta agora, igreja. Ela queria manter relações sexuais com José. José era um jovem bonito. Era um jovem inteligente. Tinha uma sabedoria que vinha do alto. E aquela mulher intentou contra José, perseguindo, agarrando, seduzindo. E a Bíblia diz, e eu, quando li essa palavra, Deus me trouxe uma revelação poderosa. A Bíblia diz que José não deixou a tentação ser maior do que o seu Deus. Ele poderia simplesmente ter ido dormido com ela, quem sabe, nem o próprio Potifar ia saber. Ele poderia ter tomado aquela atitude e ter feito, mas José suportou, porque tinha nele um espírito puro, porque havia sobre a vida dele algo poderoso. José suportou a afronta daquela mulher, e ele fez algo, disse o Senhor ao meu coração: filha, ele não desonrou o seu senhor Potifar. Ele disse: jamais vou trair o homem que me deu o emprego. Jamais vou trair o homem que me deu uma casa para morar. E ele resistiu à sedução da esposa de Potifar. A Bíblia diz que José honrou o seu senhor. José de maneira alguma desonrou aquele homem, por mais que a sua esposa fosse sedutora, por mais que ela fosse uma mulher de cobiçada, José não deixou aquilo entrar, porque ele honrou o seu senhor. E quando José honrava o seu senhor, José estava honrando o próprio Senhor dos céus, o Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra que Deus então começava um plano na vida de José, e novamente José foi levado para o calabouço, porque não quis dormir com a mulher maligna. Foi levado para o calabouço, e Deus mandou um recado para a igreja: homem, não ande com a outra mulher casada, porque não desonre o marido dela, porque, olha, mulher, vigia a tua vida, homem casado não é teu. Não desonre a outra mulher. E a Bíblia diz que aquele que traz um copo d'água para um profeta de Deus, para um servo de Deus, aquele que faz algo para o servo de Deus, aquele que honra o servo de Deus, recebe o mesmo presente do servo, recebe galardão de profeta. Mas aquele que desonra, recebe o presente também, o galardão da desonra. Então vamos vigiar, porque é bíblico, e tudo que está na palavra não tem como mudar. E a Bíblia diz que então José foi levado ao calabouço, mas Deus já estava esperando o momento para levantar ele. E diz a palavra que então o faraó teve um sonho. E alguém disse: José do Egito, ele tem um espírito especial. José do Egito que está lá no calabouço, embaixo de tudo que havia escória da cidade. José tem um espírito especial. Começava o momento de Deus levantar José. Começava o momento de Deus trazer para ele a dupla honra. Então foi chamado, e quando foi chamado, José tirou a barba, José trocou a roupa e foi na frente de Faraó. Ele foi na presença dos governantes. Ele foi parar na presença dos reis. Um homem lá na prisão sem valor nenhum foi parar na presença dos reis. O Senhor quer te honrar nessa terra. Eu não sei se você vai na presença da governanta, eu não sei se você vai chegar aí na presença do prefeito, mas Deus vai te fazer nessa terra honrado, aonde você entrar e aonde você sair, porque Deus vai te dar dupla honra, como deu para José. Oh, glória a Deus. Para terminar, Faraó teve um sonho. Ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras.
Eu não vou contar tudo, é longe. E José, então, direcionado pelo Espírito de Deus, teve a revelação. 7 vacas magras, 7 anos de fome, 7 vacas gordas, 7 anos de abundância. E diz a palavra de Deus que quando José começou a revelar, os súditos do palácio, os homens letrados, os homens inteligentes que viviam junto com o rei, viram algo diferente nele. E é isso que Deus vai fazer. Vai fazer algo acontecer, a atmosfera mudar. Quando você estiver na frente do gerente do banco, quando você estiver diante daquela situação que tem que ser resolvida, a atmosfera vai mudar. Deus vai enviar o seu Espírito para trazer para a tua vida a bênção que você tanto precisa. E a Bíblia diz que José interpretou o sonho do rei. E o rei olhou para José. Vem cá, pastor Alfredo. O rei olhou para José e disse: José, a partir de agora, te arranco da desonra e te dou dupla honra. José, coloco no teu dedo um anel e te dou o direito de assinar, de abrir portas e de fechar portas no meu lugar. José, eu serei maior do que tu, mas tu farás tudo o que eu faço. Glória a Deus. Porque te outorgo o direito de governar o meu povo, disse Faraó. E José foi arrancado da desonra, e ele agora era o governador do Egito. Oh, Ramanamachori Alamalás. Acabava o tempo de escravidão. Obrigada, José. E diz a Bíblia que José matou a fome dos seus irmãos que o perseguiram. E aquele sonho começava a se cumprir por quando vinham ao Egito comer, buscar alimento, porque a terra estava em sequidão. Então José, 7 anos, encheu os celeiros de Faraó. A mão de Deus era com ele. E nos 7 anos de fome, os celeiros do Egito tinham comida para toda a terra, até a terra dos israelitas. Os irmãos de José vieram conhecer o governador. Não reconheceram José, mas diz a palavra que José se deu a conhecer, deu de comer aos seus irmãos, chamou o seu pai Jacó, e Jacó de miséria, Jacó de morte, Jacó de sofrimento, agora via o seu sonho, ele via a sua túnica profética acontecer, aquilo que ele havia preparado lá, Deus fazia acontecer aqui. Hoje ele vestia a túnica do governador. Aleluia! Deus vai fazer isso contigo. No lugar da desonra, Deus vai colocar a tua vida em dupla honra. Se você crer, coloque-se de pé. Oh, só quem quer, erga a mão. Só quem quer ser honrado por Deus, erga a mão. É só quem quer. É só quem quer. E quem quer ser honrado por Deus, agora começa a adorar a Deus, começa a dizer: te amo, Senhor, te amo, Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome. Só quem quer agora ser honrado por Deus, levanta a mão profética, levanta a mão de servo de Deus, diga: Senhor, estou aqui. Começa a glorificar a Deus, abre a tua boca.
Olha, você, se estivesse num campo de futebol, estava gritando, estava berrando, mas você está na presença do Rei dos Reis, daquele que ergueu José, arrancou ele da prisão, arrancou ele da masmorra, arrancou ele da vergonha, da desonra e da humilhação, e colocou ele para governar o Egito. José do Egito, servo do Deus Altíssimo, e aqueles que têm o Espírito de Deus, eles não ficam quietos. Aquele que tem o Espírito de Deus, eles glorificam, eles aplaudem, eles clamam, eles gritam, eles dão aleluia. Aqueles que têm o Espírito de Deus estão prontos para receber a dupla honra. Receba a dupla honra, porque a vergonha Deus já está arrancando, Deus já está tirando. E se você crê, levanta a tua mão, levanta a mão, diácono, levanta a mão, levitas, levanta a mão, diáconos, levanta a mão, pastores. Recebam a dupla honra agora. Naquilo que você foi desonrado, Deus muda a tua história. Receba a dupla honra no teu ministério, receba a dupla honra na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Oh, Ramanamachória, seja feliz, porque o teu Deus nessa noite está neste lugar. Oh, Ramanacheria Lamas, oh, glória anda Xerilemas.